Muitos pais se queixam com outras pessoas e também com os educadores de uma forma geral que seus filhos adolescentes são verdadeiramente uns aborrecentes e que não sabem o que fazer com eles. Bem, conflitos na adolescência são normais. Fazem parte do processo de crescimento desse ser, que sai da infância e, portanto, não é mais uma criança e está entrando no mundo juvenil, mas sem ser ainda um adulto. E os pais precisam entender que o adolescente foi criança, que o adolescente de hoje passou pelo período da infância e que ele é o resultado do que aconteceu nessa infância, o resultado da educação que lhe foi propiciada. O adolescente não se faz por si mesmo. Ele vem da infância, ele passou por todo o período infantil, entrou pela pré-adolescência, está na adolescência e vai nesse processo entrar pela juventude e depois a madureza. Portanto, é um processo. Então, os pais que hoje se queixam dos seus filhos adolescentes, olhem para trás, revisitem a educação que deram a eles lá na infância, desde o berço. Essa educação corrigiu as suas más tendências? Essa educação foi feita através de bons exemplos? Porque os filhos adolescentes são o fruto, o resultado dos filhos infantis. O que fizemos com eles? Que orientações demos? Que exemplos demos a eles? E os pais irresponsáveis, os tutores de uma forma geral, devem se esforçar o tempo todo em dar bons exemplos aos seus filhos. E estamos falando aqui do ponto de vista moral, que é o mais importante de tudo. E o adolescente, ele necessita ter nos pais, ter nos seus tutores, verdadeiros amigos, com diálogo aberto. Porque ele não é mais uma criança que tem que ser comandada, que tem que obedecer. Ele agora é um adolescente. Ele domina o seu corpo físico. Ele agora pensa de forma muito mais ampla. Ele já tem convívio social bem mais desenvolvido. E ele quer se posicionar. Ele agora se sente no direito de questionar, de perguntar e de não aceitar simplesmente o que os pais querem, o que os pais desejam, o que os pais pensam. Então, na fase da adolescência, o diálogo é muito importante. Mas o diálogo é importante em todo o processo educacional, desde a infância. Mas se reveste de uma importância maior agora na adolescência. E os pais e tutores precisam entender isso. Não estão lidando mais com aquela criança que se pegava no colo, que se rolava com ela no chão, em que se compartilhavam as brincadeiras. Essa criança deixou de existir. Essa criança agora está aí, com os seus 12, 13, 14 anos, 15 anos, é um adolescente, um quase jovem na sua plenitude. Mas é claro que o adolescente também precisa de orientação, também necessita de admoestação, mas admoestar é muito diferente de recriminar. E aqui nós temos uma cena que exemplifica muito isso. Quando a mãe chega para o pai e diz assim: olha, você precisa ter uma conversa com o nosso filho. E o pai responde: conversar com esse vagabundo, que aí você ainda chama de nosso filho? Não vou perder tempo com isso. Pais que pensam dessa maneira estão completamente equivocados.
Filho é filho, não importa se esteja na infância, na adolescência, na juventude ou na madureza. E com as nossas experiências, precisamos sempre sentar, conversar e, claro, orientar, trocar ideias e opiniões para que os nossos filhos se deem cada vez melhor na vida e nessa vida social, nessa vida que leva em consideração a existência do outro. Portanto, conflitos na adolescência são naturais, são normais e devem ser tratados olho no olho, com diálogo, lembrando que o filho que agora está sentado com você não é mais aquela criança, mas é o adolescente que está caminhando para o mundo adulto.